Há um tipo de silêncio que só surge quando estás em casa. Não é o silêncio aborrecido, nem aquele que parece vazio, mas sim o que transmite segurança. É aquela sensação ao ouvir o zumbido longínquo do frigorífico, o clique suave de um relógio e perceberes que pela primeira vez ninguém te exige que estejas noutro sítio. Não se trata de solidão, mas de tranquilidade. A maioria das pessoas não compreende isso. Veem alguém que adora ficar em casa e pensam que é antissocial, retraído, talvez até com medo do mundo. Mas, para certos indivíduos, a casa não é uma fuga da vida. É o único local onde podem realmente respirar. Porque lá fora, no tumulto das comparações incessantes, da pressão e da exibição constante, perdem-se a si mesmos. Em casa, reencontram a sua essência. Talvez isso tenha começado na juventude, a sala de aula, o autocarro, a multidão. Espaços repletos de barulho e desordem. Para alguns, esses ambientes pareciam verdadeiros testes de sobrevivência. Tinham de falar mais alto para serem ouvidos, fingir mais para serem aceites e sorrir ainda mais para parecerem bem. Assim, criaram um mundo interior. Um mundo mais suave, mais pausado, mais indulgente. Foi aí que a casa se transformou em algo além de um lugar. Tornou-se um refúgio. Os psicólogos afirmam que as pessoas que gostam de estar em casa costumam ter uma sensibilidade elevada aos estímulos externos. Isso quer dizer que o cérebro delas processa o mundo de forma mais intensa. Luzes fortes, sons elevados, conversas excessivas. Pode ser como uma avalanche. Por isso, o silêncio da casa não é evasão, é equilíbrio. É o sistema nervoso a dizer: aqui posso descansar. Mas, para sermos francos, não é só questão de sobrecarga sensorial. Há algo mais profundo, quase espiritual. A casa é o único sítio onde podemos largar a máscara, a versão social de nós, aquela que sorri por ordem, que sabe o que dizer, quando rir, como se encaixar. Essa versão dissolve-se finalmente quando a porta se fecha atrás de nós. E o que resta? A versão crua, sem filtros. Aquela que não precisa de impressionar ninguém. Aquela que simplesmente existe. É curioso, não é? Como se pode estar rodeado de gente o dia todo e ainda assim sentir-se invisível. Mas no instante em que chegas a casa, sentado à janela com uma chávena de chá, sentes-te finalmente visto por ti próprio. Esse é o encanto subtil da solidão. Não é isolamento, é intimidade, mas com a tua própria alma. Na nossa cultura, tendemos a idealizar o extroversão. Celebramos quem está sempre ocupado, sempre por aí a fazer, a partilhar nas redes, a actuar. Tratamos o silêncio como algo suspeito e a quietude como preguiça. Mas há um poder sereno nas pessoas que sabem estar sozinhas sem se sentirem solitárias, porque aprenderam que a realização nem sempre está no ruído, às vezes está nas pausas. Há um antigo provérbio que diz: se não fores para dentro, vais para fora. Para quem adora ficar em casa, ir para dentro não é evitar, é alinhar-se. É assim que processam emoções, recuperam da sobrecarga sensorial e se reconectam com o que é autêntico. Pensa nisso. Quando estás sempre cercado de gente, a tua identidade começa a fragmentar-se. Tornas-te uma versão de ti para cada público, mas em casa és o único público que importa. Claro que há uma linha tênue entre solidão e reclusão. Até as almas mais introvertidas precisam de ligações. Mas eis o paradoxo. As pessoas que amam estar em casa tendem a ter relações mais profundas, não mais superficiais, porque não desperdiçam energia em contactos fúteis. Elas anseiam por laços onde o silêncio é confortável, onde podes estar com alguém durante horas sem precisar de preencher o ar com palavras. É presença, não exibição. Quando os psicólogos estudam a solidão, descobrem algo intrigante. As pessoas que passam mais tempo intencional sozinhas tendem a pontuar mais alto em medidas de criatividade e inteligência emocional. Não é porque são mais inteligentes, é porque são reflexivas, processam os sentimentos em vez de se afogarem neles, observam os próprios pensamentos em vez de fugir deles. Nesse repouso, as ideias ganham forma, a clareza surge e as feridas emocionais começam a curar-se em silêncio. Pensa nas vezes em que tiveste as tuas maiores epifanias. Provavelmente não foram numa festa apinhada ou num café barulhento. Vieram no duche tarde da noite, no teu quarto ou durante um passeio tranquilo sem mais ninguém por perto. Esse é o poder oculto de ficar em casa. Dá à mente o silêncio de que precisa para falar com nitidez. Mas eis o que é irônico. Muitas pessoas que adoram estar em casa carregam uma culpa secreta por isso. Sentem que estão a perder algo,
que a vida acontece no outro lado e elas não acompanham o ritmo. As redes sociais agravam isso. Fotos intermináveis de festas, viagens e sorrisos fazem com que os caseiros se sintam como se estivessem a errar. Mas a verdade é que o resumo dos destaques da vida dos outros não é a história completa. Todos perseguem a paz. E para alguns, a paz simplesmente tem o aspecto de ficar em casa. Há algo profundamente humano em precisar de um lugar para se retirar, para pausar, para recomeçar. Nos tempos antigos, os monges subiam as montanhas ou entravam em grutas para meditar. Hoje em dia, as pessoas fazem o mesmo nos quartos, nos cantinhos de leitura ou em apartamentos minúsculos recheados de plantas e melodias. É o mesmo desejo, essa urgência de voltar à tranquilidade após o tumulto. A casa transforma-se simplesmente no santuário contemporâneo. E eis a explicação psicológica por trás disto. Quando estás em casa, encontras-te num ambiente de baixa ameaça, como os cientistas o denominam. O teu corpo reduz a produção de cortisol, a hormona do estresse, pois não há razão para te defenderes ou para te esforçares. É por isso que os pensamentos se tornam mais nítidos em casa. É por isso que, de repente, as emoções afloram quando estás sozinho. A tua defesa baixa e todos os sentimentos que reprimiste emergem à tona. Trata-se de uma cura disfarçada de silêncio, mas nem todos compreendem isto. Por vezes, ouves frases como: tens de sair mais, senão estás a desperdiçar a juventude. O que eles não percebem é que permanecer em casa não equivale à inatividade. Algum do crescimento mais profundo ocorre ali. Ler, ponderar, registrar num diário, sonhar. São revoluções silenciosas que se desenrolam atrás de portas fechadas. E aqueles que adoram ficar em casa nem sempre fogem do mundo. Estão a preparar-se para ele, recarregam energias, reconstroem-se, regressam renovados e, quando saem, levam serenidade em vez de desordem. Há também um conforto psicológico na rotina. O cérebro adora a previsibilidade porque isso diminui a ansiedade. Quando sabes onde tudo está, quando o espaço é familiar, a mente acalma-se. Para quem aprecia estar em casa, essa previsibilidade ganha um peso sagrado. Não é tédio, é regulação emocional. Cada objeto, cada ritualzinho, desde acender uma vela até preparar o mesmo café da manhã, serve para avisar o sistema nervoso. Estás em segurança agora. No entanto, num mundo viciado na produtividade, esse tipo de quietude parece uma rebeldia. Ensina-se-nos que para sermos valiosos, devemos estar sempre à vista, sempre em ação, sempre a conquistar. Mas as pessoas que preferem o lar desafiam essa noção em voz baixa. Demonstram que o sentido nem sempre surge do movimento. Às vezes, nasce da imobilidade, de estares ancorado o suficiente para reparares no som da chuva a bater na janela, de teres tempo para refletires profundamente sobre quem estás a tornar-te. E talvez por isso os amantes da casa tenham um mundo interior tão fértil. Quando passas tempo suficiente em solidão, a imaginação floresce. Começas a vislumbrar ligações que outros ignoram. Reparas na poesia das coisas banais, a forma como a luz do sol incide numa parede, como o pó flutua no ar, o eco de risos distantes através de paredes finas. Há beleza nisso, discreta mas inegável. É uma felicidade mais lenta, que não precisa de ser registrada ou partilhada. Algumas pessoas nunca vão entender esse tipo de satisfação. Para elas, o silêncio pesa como chumbo e a solidão parece castigo. Mas para quem ama estar em casa, o silêncio não é vazio. É melodia. É o som de finalmente seres suficiente. Há um paradoxo fascinante nos que preferem o conforto do lar. São frequentemente rotulados como distantes ou frios. Mas a realidade é que sentem a vida com uma intensidade excessiva. Cada conversa, cada ruído, cada olhar deixa uma impressão. E quando o mundo se torna barulhento demais, o instinto deles não é fugir, mas salvaguardar a própria paz. Não é receio dos outros, é cuidado consigo mesmos. Diz muito sobre uma pessoa a forma como trata o seu espaço. As casas de alguns transbordam luz e música, com plantas a esticarem-se para ter a janela, o ar morno e sereno. Outros optam por iluminação suave, mantas aconchegantes, o aroma tênue de café ou velas. Cada lar reflete o habitante, uma expressão física do seu estado emocional. Os silenciosos constroem calor, os sonhadores constroem conforto, os pensadores constroem harmonia. E dentro dessas paredes erigem universos que mais ninguém vislumbra. Quando os psicólogos analisam a conexão entre solidão e criatividade, descobrem algo profundo.
As pessoas que passam mais tempo sozinhas relatam níveis mais elevados de originalidade, empatia e imaginação, pois a solidão lhes concede liberdade para escutarem a voz interior, sem filtros, sem interrupções, sem julgamentos. Quando estás sempre rodeado de gente, os teus pensamentos adaptam-se. Começas a raciocinar em linguagem pública, moldada pela percepção alheia. Mas sozinho, os pensamentos desabrocham na sua forma pura. E é aí que a verdadeira criatividade germina. Pensa em todos os grandes artistas, escritores, pensadores e inventores. Muitos deles apreciavam a solidão, não por desgostarem da companhia, mas porque precisavam de espaço para refletir, para sonhar, para debater as próprias ideias. Virginia Woolf disse uma vez: "Uma mulher deve ter dinheiro e um quarto só para si se quiser escrever ficção." Mas essa verdade vale para todos os humanos. Precisamos de um quarto nosso, literal ou metafórico, para nos compreendermos. As pessoas que amam ficar em casa aprenderam que o mundo exterior não as define. Não precisam do ruído para se sentirem vivas, não precisam de validação constante. É fundamental reconhecer o nosso valor intrínseco, porque, ao passarmos tempo suficiente conosco próprios, deixamos de procurar a aprovação alheia. Começamos a cultivar uma serenidade que ninguém nos pode roubar. No entanto, a solidão pode ser desafiadora. Quando os ruídos do cotidiano se dissipam, as reflexões intensificam-se, e por vezes isso causa desconforto. É por isso que nem todos conseguem permanecer em casa por muito tempo. O silêncio começa a espelhar o que andavam a ignorar. Mas aqueles que acolhem esse silêncio descobrem algo profundo. Que a tranquilidade não surge da ausência de pensamentos, mas da aceitação deles. Aprendem a conviver com as próprias emoções, a observá-las surgir e partir sem fugir. Isso representa a maturidade emocional na sua forma mais pura. E a psicologia confirma que o à vontade com a solidão é um dos indicadores mais sólidos de autoconhecimento. As pessoas que apreciam a sua própria companhia possuem uma identidade mais firme. São menos influenciadas pela pressão dos pares, menos dependentes de validações externas e mais orientadas por princípios internos. Porque, depois de tanto tempo em quietude, distinguem claramente a voz própria da dos outros. É assim que a sabedoria floresce nos recantos silenciosos. Claro que quem adora ficar em casa também sente solidão por vezes. Sentem, sim. Mas essa solidão tem camadas. Não é o vazio doloroso, é o desejo de ligações autênticas sem pressa. Preferem a solitude a estarem rodeados de quem os faz sentir invisíveis. Isso não é soberba, é discernimento. E quando encontram as pessoas certas, amam com intensidade, discrição e plenitude, pois compreendem o preço da energia. Oferecem atenção com seletividade, carinho, com propósito e confiança aos poucos. Por isso, as suas relações tendem a perdurar, pois assentam em profundidade, não em superficialidade. Mas há outro aspecto menos discutido. Às vezes, as pessoas apaixonam-se pela casa não por paz, mas por exaustão. Cansadas de mal-entendidos, cansadas do mundo a exigir máscaras que não lhes pertencem. Para elas, o lar é o único refúgio onde não precisam de atuar. Não se trata de fuga, mas de regeneração. Os psicólogos designam isto por descompressão emocional. Ocorre quando se fingiu demais durante tempo a mais, ao regressar a casa e sentir a urgência de se deitar, de nada fazer, de simplesmente existir. É o corpo a libertar-se, enfim. Tinham retido o fôlego o dia todo, controlando aparências, moderando sentimentos, contendo impulsos, e ao cruzar a porta, tudo o que se continha desaba. Isso não é preguiça, é cura. Quem prefere o lar costuma ter uma empatia apurada. Absorvem os humores alheios como esponjas. Reparam no tom de voz, na linguagem corporal, nas súbitas variações de vibração que escapam à maioria. É um dom, mas também drena. Assim, refugiam-se para se recompor. E esse retiro permite-lhes voltar ao mundo mais serenos, mais gentis e mais lúcidos. Quanto mais se aprofunda o tema, mais se percebe que permanecer em casa vai além de gosto pessoal. É um compasso da personalidade. Alguns indivíduos são feitos para estímulos externos, florescem no movimento, no contato, no tumulto. Outros, para introspeção. Desabrocham no padrão, no ritmo e na calma. Nenhum é superior. São apenas modos distintos de humanidade. Mas como a sociedade exalta o movimento incessante, os mais reservados sentem-se frequentemente defeituosos. Na realidade, estão sintonizados numa outra onda,
Há graça nisso, porque o mundo precisa de ambos, dos que perseguem e dos que contemplam, dos aventureiros e dos atentos, dos que geram o bulício e dos que procuram sentido no seu interior. E muitas vezes são os ouvintes que ajudam o mundo a compreender-se. São eles que convertem o caos em compreensão, o ruído em história, a distração em essência. Talvez por isso tantos escritores, filósofos e artistas se sintam mais vivos no lar. Não fogem ao mundo, buscam senti-lo mais intensamente, transformam a solitude em arte, a imobilidade em lucidez, o silêncio em gênese. As suas casas tornam-se prolongamentos da mente, um suporte tangível para as ideias. Cada pormenor guarda propósito, cada recanto evoca lembrança. Mas mesmo para os não artísticos, a base psicológica mantém-se. O lar é o espaço onde processamos a existência, onde organizamos as emoções não expressas lá fora, onde regressamos a nós após sermos múltiplas faces durante demasiado tempo. Esse regresso, esse retorno ao lar, é uma das necessidades psicológicas mais vitais. Porque, por mais que viajem, todos precisam de um porto seguro, um lugar onde largar as defesas e simplesmente ser. Para uns, esse lugar reside nas pessoas, para outros, no silêncio entre quatro paredes e uma luz acolhedora. Há algo de sagrado naqueles que optam pela quietude em vez do espetáculo. Exige bravura dizer não ao estrondo, recuar da ânsia constante de serem notados, e há um valor profundo em permanecer invisível, pois nessa invisibilidade ocorre algo verdadeiramente notável. A autenticidade regressa. Começas a viver não para impressionar, mas para te expressar. Passas a enxergar a existência não como uma disputa, mas como um diálogo. E, de repente, as barreiras que outrora pareciam opressoras transformam-se em asas. Esse é o segredo psicológico daqueles que preferem ficar em casa. Não estão a fugir da vida. Estão a acolhê-la de forma distinta. Observam-na, sentem-na, respeitam-na num compasso mais pausado. Não se distanciam do mundo. Criam uma versão dele que volta a parecer humana. Uma versão onde o coração pode respirar livremente. E quando saem, quando por fim optam por aventurar-se lá fora, levam consigo algo precioso, uma energia serena. Não contribuem para o bulício, transportam a quietude como um presente, porque uma vez que descobres a paz na solidão, deixas de a procurar no tumulto, deixas de exigir que os outros te façam sentir em casa. Levas a casa contigo no interior. Por isso, se és daqueles que adora permanecer em casa, não te desculpes por isso. Não permitas que o mundo te convença de que a tranquilidade é improdutiva ou que o conforto é apatia. Não estás a perder nada. Estás a sintonizar-te. Estás a realizar o trabalho interior que a maioria das pessoas está demasiado ocupada para reparar. E esse labor, por mais discreto que pareça, é o que molda todo o resto. Porque quando o mundo parece instável, quando as pessoas procuram sentido, são frequentemente os mais silenciosos que já o encontraram. Não nas multidões ou no estrondo, mas no ritmo suave dos dias comuns. O calor da luz matinal, a delicadeza da chuva vespertina, o som do teu próprio pulsar, no silêncio de um espaço que enfim se sente teu. E essa é a essência de tudo. A casa não é apenas uma estrutura, é o espelho de uma paz conquistada, não oferecida. Um refúgio erguido com paciência, presença e sinceridade. É onde te reencontras repetidamente, até o dia em que percebes que nunca estiveste verdadeiramente só. Estavas apenas a regressar a ti mesmo. Por vezes, as pessoas pensam que ficar em casa significa desistir da vida, mas na verdade, significa por fim parar de fugir de ti. Há uma paz estranha que surge quando já não sentes a obrigatoriedade de perseguir cada convite, cada moda, cada plano de fim de semana que promete diversão, mas traz cansaço. Começas a compreender que a alegria nem sempre requer plateia, que os instantes mais belos ocorrem por vezes em absoluto silêncio. O ruído da chuva contra ventos a vidraça, o aroma de algo a cozer no forno. A forma como a luz dança pelo teu chão às 16 horas, passas a reparar em pormenores que dantes ignoravas, o modo como o teu coração se acalma quando o exterior se afasta, a pequena satisfação de fazer as coisas ao teu ritmo. A maneira como a tua mente se expande quando não está em luta constante pelo espaço no clamor alheio. Não é isolamento. É um reencontro com o teu próprio pensamento. No entanto, mesmo nessa serenidade, persiste um fio de culpa, pois vivemos num mundo que exalta a visibilidade, onde ser visto parece o mesmo que estar vivo.
Se não partilhas, se não sais, se não te involucras na correria coletiva, as pessoas presumem que estás a desvanecer. Mas talvez desvanecer aos olhos delas seja o modo de voltares à nitidez para ti. Talvez a vida discreta não seja sobre sumir, mas sobre existir por fim sem encenações. Em casa, aprendes que a solidão não é a falta de laços. É o botão de reset que torna possíveis ligações autênticas. Começas a ver que nem toda essa amizade exige atualizações diárias, nem todo sonho precisa de público, e nem todo dia tem de ser produtivo para ser significativo. A beleza na vida invisível, em momentos que ninguém aplaude, em avanços que só tu sentes. E talvez esse seja o mistério. Aqueles que amam ficar em casa não fogem da vida. Caminham para ela devagar, com intenção, sem o ruído. Redescobrem o que significa simplesmente estar. Não para cativar, não para conquistar, mas para sentir. Porque, por vezes, o gesto mais corajoso é nada fazer. Apenas sentar-te em silêncio na tua própria companhia e dar-te conta de que, enfim, és suficiente.